Gravando! Boa noite, família do Jejum Magnético! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live de abertura do grupo 22 do Jejum Magnético, que está sendo agora transmitido pelo Instagram e pelo Zoom, mas no Zoom quem está no Instagram quiser acessar o Zoom, tem os slides também. Boa noite, Thaís. Boa noite, Caio, Tatiane. A Cleo tá aí, muito legal. Valdir, a Clélia, a Gacha, a Aline, a Cecília, Elis, Onay aqui de Brasília, legal. A Márcia. Vão colocando a cidade da onde você está falando. A Alessandra, a Eliane. Muito bom, todo o Brasil reunido aí nessa live magnética, começando 2023 com uma live magnética Simone. E quem está no Instagram também coloque aí a cidade da onde está falando para a gente começar essa live aqui. Atrás está a foto da montanha de Condor Blanc. Bom, pessoal, então sejam todos muito bem-vindos a essa live que falaremos como perder peso em 21 dias com jejum intermitente. Hoje vamos tirar todas as dúvidas em definitivo que as pessoas têm sobre o jejum intermitente, falaremos dos mitos, quais os protocolos, o que pode comer, o que não pode comer, como quebrar o jejum da maneira correta, como iniciar o jejum da maneira correta e os principais erros que as pessoas cometem ao fazer o jejum intermitente. Então, tudo isso é muito importante. Mas antes de tudo, eu quero me apresentar para quem não me conhece. O meu nome é Dr. Tiago Djalcon, eu sou médico funcional integrativo, criador do programa Saúde Integral Magnética e do Jejum Magnético. E sou um praticante de jejum há mais de 20 anos, isso mesmo. Então, além de estar amparando vocês a fazer o jejum da maneira correta, eu vou compartilhar que só passarei para vocês o que eu já comprovei. Então, desde o ano 2000, eu sou um praticante de jejum, onde eu faço, em média, por ano, de 2 a 4 jejuns, de 4 a 7 dias. Mas o que nós falaremos agora é do jejum intermitente. Isso mesmo, o jejum intermitente entrou na minha vida. Ah, boa noite, pessoal do Instagram. Tá dando boa noite também aqui a Suzana, de São João del Reis, cidade histórica, muito legal. O jejum intermitente entrou em minha vida em 2020. Vocês lembram o que aconteceu em 2020? Tivemos a pandemia. Eu e a minha esposa estávamos fazendo academia e de repente teve o lockdown. E aí não, as academias fecharam e nós ficamos sem ter esse recurso do exercício. Então foi que ela me sugeriu, vamos fazer o jejum intermitente? Assim, olha, eu conheço o jejum, já faço há muito tempo, mas o jejum intermitente eu nunca fiz. Então vamos fazer. E aí que nós começamos a fazer o jejum intermitente 12, 14, 16 horas por dia, 18. E o mais interessante é que nós fizemos os exames de sangue antes e 6 meses depois e todos os marcadores melhoraram. Isso foi muito bom. Boa noite, Marilene de Belo Horizonte, está aí. Muito legal. E quem está aqui? Pindamonhangaba, a Cleo, opa, muito legal, São Paulo, muito bom. O Rojanir é de Caetano do Rio Grande, não, de Rio Grande do Sul. Rojanir, Caetano de Rio Grande, muito legal. Então, pessoal, o jejum intermitente eu já tenho feito há mais de 2 anos e aí foi que muitas pessoas me pediram para orientá-las de maneira correta a fazer o jejum com supervisão médica. Então, já vão 22 grupos de jejum, fazemos um por mês e esse grupo dura 21 dias e hoje é a live de abertura do grupo 22 do jejum magnético. Então, vai do dia 5 até o dia 26 de janeiro. Então, eu vou colocar slides aqui no Zoom, né? Quem está no Instagram não vai poder acompanhar. Tendo dúvidas, vocês coloquem no chat e eu vou tirando todas as dúvidas para vocês, tá? Então, primeira parte aqui eu vou compartilhar essa montanha aqui, esse slide. Estão vendo meus slides aqui? Faz um joinha para mim, estão vendo? Só para eu saber que está sendo compartilhado. Sim, valeu, Gacha, já fez um joinha.
Essa aqui é a famosa montanha do Condor Blanc, que fica no sul do Chile, onde eu faço meus retiros de jejum e meditação. E foi lá que eu aprendi e comecei a fazer jejum. Então, primeira vez que eu fui para essa montanha, fui fazer um jejum de 4 dias. Eu era estudante de medicina e naquela época eu estava totalmente assim descrente do jejum, estava com muitas crenças limitantes e eu pensava, será que eu vou aguentar ficar 4 dias sem comer? E olha, eu confesso para vocês que depois que eu venci os meus medos, foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Então, por isso que hoje eu falo que jejum é vida, porque realmente muda totalmente a nossa vida. E algo mais, não é só físico, não. É emocional, é mental e espiritual também. O jejum é espiritual. Não é à toa que mestres como Jesus, Buda, Gandhi praticavam jejum e muitas tradições praticam. A Alessandra de Rio Negrinho, Santa Catarina. A Alessandra da terra dos móveis. Muito bom, norte catarinense. Então vamos lá. Vamos começar com uma estatística. Eu gosto sempre de trazer um dado para que a gente entenda o problema. Então, no período de 99 a 2000, a incidência de adultos com sobrepeso passou de 56% para 65%. Então, olha só, 2/3 dos brasileiros já estão com sobrepeso. E o gasto com saúde em obesidade foi de 117 bilhões. E qual que é o problema disso? O problema é que tem mais chances de desenvolver doenças crônicas quando nós estamos com sobrepeso. Obesidade provoca mais problemas do que o próprio alcoolismo e o tabagismo. Muito legal, aqui é a Ana Lúcia de Osasco. Bem-vinda, Ana Lúcia, muito legal. E também outro dado estatístico, que 68% dos adultos são obesos, ou seja, isso é calculando aí o índice de massa corporal acima de 30, ou tem sobrepeso, o índice de massa corporal acima de 25. Lembrando que o índice de massa corporal não é também a melhor das medidas, né? O ideal seria uma biopedância, mas só o índice de massa corporal já deu essa estatística. Imagina se fizesse uma biopedância, que seria muito maior esse percentual. E entre crianças e adolescentes obesos, isso representa 16,9%. Então, olha só, claro, se os pais estão obesos, o exemplo que eles vão dar para os filhos não será tão ideal. Então, é muito importante a gente começar a entender que é um problema de saúde pública, que ninguém está fazendo alusão à vaidade, ninguém está fazendo assim a ditadura da magreza, muito pelo contrário. Cada um tem que estar feliz com o seu corpo, mas eu tenho que alertar que, obviamente, que o sobrepeso e a obesidade vai aumentar as possibilidades de doenças crônicas. E, claro, outra estatística é que, de acordo com o Ministério da Saúde, de 2015, 53,8% dos brasileiros estão acima do peso e desses 18,9% estão obesos. Ou seja, o Brasil está em terceiro lugar no ranking de obesidade em comparação a outros países emergentes considerados subdesenvolvidos. Então nós temos que começar a alertar sobre isso. E qual que é o grande problema de tudo isso? Por que está aumentando esse sobrepeso? Da onde que está surgindo tudo isso? E claro, a primeira causa mais comum é alimentação equivocada e vida sedentária. E onde que estamos equivocando na nossa alimentação? O excesso de carboidrato refinado através dos alimentos processados, ultraprocessados. Então, hoje em dia, com a facilidade da alimentação, muito fast food, muita massa, pão, biscoitinho para lá, biscoitinho para cá, batata frita, refrigerantes e tudo isso. É uma vida mais prática, né? E aí isso causa a má alimentação, e aí as pessoas vão consumindo calorias vazias, e essas calorias vazias, sabe o que causam? Uma obesidade e uma desnutrição ao mesmo tempo. Imagine que há 50 anos atrás, quando pensava num desnutrido, pensava no raquítico, que era aquela pessoa magésima. Hoje, os obesos estão desnutridos também. E claro, isso é massa magra, é uma obesidade sarcopênica. Então, é um problema muito sério, e a gente vai ver sobre isso, que o jejum é uma das soluções para combater isso, porque a gente vai diminuir o carboidrato. E ao diminuir o carboidrato, vamos diminuindo os picos de insulina. Daqui a pouco eu vou falar
sobre a insulina. Quem tem diabetes, pré-diabetes, está com a hemoglobina glicada alterada, gordura no fígado, presta muita atenção no que eu vou falar. Outras coisas também, as emoções negativas, né, que nos afetam, claro que sim, né? Medo, raiva, tristeza, ansiedade, a gente acaba comendo mais por ansiedade, pelo emocional, que é a fome emocional, e obviamente isso aí prejudica também os padrões de pensamentos e fatores genéticos e epigenéticos. Então, olha que interessante, né? A genética é o que está no nosso DNA, então, pelo histórico familiar, a gente pode ter uma noção. Ah, na minha família tem diabetes, tem problema do coração, tem Alzheimer, tem câncer. Só que os fatores epigenéticos são mais preponderantes, ou seja, os hábitos. Então eu posso ter na minha família tendência a problema cardíaco, tendência a diabetes, tendência a câncer, mas se eu me cuidar, eu vou inativar esses genes. Isso mesmo, eu vou inativar esses genes e não vou desenvolver essas doenças. É possível? Claro que sim, mas requer esforço, requer mudança de hábitos. Então é muito importante. Então, primeira coisa que eu já quero esclarecer para todos aqui. É possível? Sim, mas requer disciplina, requer esforço. Agora, o grupo ajuda muito. O grupo ajuda muito. E é isso que daqui a pouco uma colega que já fez o grupo de jejum, a Thaís, vai falar mais no final da live, ela já está aí conosco. Ela que já fez alguns grupos, né? E ela já. Eu vou deixar surpresa, aí ela vai contar no final, mas foram aí nesses 4 grupos 25 quilos a menos, mas o mais importante é a saúde, dormir bem e todos os benefícios que estão associados a isso. Vamos lá, esse quadrinho aqui ele é muito simples de entender, né? Pena que quem está no Instagram não está vendo, mas é o seguinte: quando a gente come aquele pão, aqueles cereais, sabe aquele café da manhã que mostra assim nas novelas, nos comerciais? Tá tudo errado aquilo ali, tá tudo errado. Cheio de pão, cheio de cereais, cheio de sucos, aquilo é muita glicose. Né? Ah, mas doutor, eu escutava que o café da manhã deveria ser a principal refeição do dia. Tudo errado, isso que nos ensinaram. Isso aí foi a indústria da alimentícia que nos ensinou, que tem que comer a cada 3 horas e comer dessa maneira. Isso é muita glicose. Então, entenda o seguinte, glicose não é só açúcar branco. Glicose é todo o amido que tem na alimentação. Então, esse amido, ele é o carboidrato, o hidrato de carbono, ele vai lá, cai na corrente sanguínea, aí o pâncreas tem que liberar insulina, né? Muitos já ouviram falar da insulina por causa do diabetes. A insulina é um hormônio que leva o açúcar de dentro do sangue para dentro da célula, ou seja, para os músculos, para os órgãos. E aí, se não é gasto esse açúcar, ele vai armazenar como gordura, está ali no adipócito. E isso bloqueia a perda de gordura. Então, olha só, quanto mais picos de insulina eu tiver, anote aí, quanto mais picos de insulina eu tiver durante o dia, pior para emagrecer. Então aí eu já vou quebrar uma crença que muitos têm. Aí tem que comer a cada 3 horas. Tem que tomar café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, um lanchinho antes de dormir. É muita comida, 6 vezes por dia. Eu me alimento de 2 a 3 vezes por dia. E é isso, é menos pico de insulina. Quanto menos pico de insulina eu tiver, melhor, porque a insulina demora para baixar. E quanto mais tempo fica a insulina no nosso organismo, mais ela fica armazenando gordura. Então eu estou explicando de uma maneira que é fácil de entender. Então, por exemplo, eu não tomo café da manhã, eu não como nada no café da manhã, porque eu faço jejum matinal, meu jejum intermitente para o café da manhã. O que eu consumo de manhã? Daqui a pouco eu vou explicar. Né? Mas eu posso tomar um cafezinho preto, eu posso tomar água. Isso não libera insulina. E eu vou até o meio-dia, e no meio-dia eu vou almoçar. Agora, se eu comer um pão às 8 da manhã, sabe o que vai acontecer? Esse pão vai queimar rápido a energia, a insulina fica lá em cima, às 9, 9 e meia da manhã eu estou com fome de novo.
Então, quanto mais eu comer carboidrato, mais fome eu terei. Olha que paradoxo é esse. E se eu não como carboidrato, eu não vou ter fome, porque aí não libera insulina. Então, olha que interessante como às vezes, quando a gente entende da fisiologia, fica muito mais fácil de a gente compreender o processo. Estão gostando até aqui, pessoal? Faz um joinha aí. Quem está gostando no Instagram faz um joinha. Quem está gostando aqui no Zoom faz um joinha também. No livro Por que Engordamos, do Gerd Taubes, ele fala da resistência insulínica. É isso aí. Então, quanto mais insulina eu tiver, persistência cria resistência. Então, a famosa resistência insulínica, que é o que muitos estão ouvindo falar, que você vai fazer o exame lá, a glicemia está acima de 100, a hemoglobina glicada acima de 5,7 já é pré-diabetes, acima de 6,4 já é diabetes. Então, olha só. Aí você pede a insulina de jejum. A insulina de jejum ideal que fique abaixo de 9. Se ela já estiver acima de 9, então você já está tendo pré-diabetes e diabetes. Por quê? Porque está tendo muito trabalho em descarga de insulina. O que isso vai acontecer? Uma diabetes tipo 2. O teu pâncreas vai cansar de liberar insulina. E lá na frente você vai ter que tomar insulina. Complicado isso? Quem conhece alguém que já toma insulina injetável, por exemplo? Eu conheço. Então, é muito complicado isso. Todo dia tem que tomar uma injeção de insulina. E quando toma demais, daí tem que comer algo doce porque tomou demais e aí pode até dar uma hipoglicemia. Na Lúcia colocou, legal. E a gente tem que entender isso, né? Então, entender a composição dos alimentos que elevam a insulina. Que alimentos elevam a insulina? Então, o açúcar, claro que sim, mas os carboidratos, e uma das coisas que eu bato muito na tecla, gente, é o açúcar oculto nos alimentos. Isso aí quase ninguém fala. Tudo que está escrito xarope de milho, maltose, sucralose, tudo que termina com ose, com ídio, polissacarídeo, monossacarídeo, tudo que tem xarope, você lê lá os rótulos, xarope de milho, xarope de não sei o que, tudo é açúcar, gente. Tudo é açúcar. Só que não é, inclusive eles põem assim no rótulo. Esse dia eu estava vendo um sorvete. Sorvete zero açúcar. Daí o giro tá lá atrás no rótulo. Não contém sacarose, ok, que é o açúcar branco. Mas tá lá. Maltodextrina. Opa, isso aí é açúcar. Maltodextrina. O que mais? Xarope de não sei o quê. Ué, tem um monte de açúcar. Então, tem muito açúcar oculto que a indústria coloca e quer disfarçar, faz essas pegadinhas com a gente. Os momentos que você come também é muito importante observar. E uma das dicas que eu já dou aqui, mesmo para quem não vai participar do grupo do jejum magnético, quanto mais tarde você jantar, pior. Então anote isso. Quer emagrecer? Jante cedo. Ou seja, feche a sua alimentação o mais cedo possível. Máximo 20 horas. Ideal, 18 horas. Se você jantar até às 18, porque é o ritmo circadiano, gente. Vamos imaginar os nossos ancestrais. O que acontecia às 18, 19 horas? No verão, 19 horas, 18 horas? Noite. Noite é para quê? Para descanso. Para descansar, o corpo descansa também. Depois das 10, o movimento peristáltico do intestino já não funciona. Então, se eu vou lá 10, 11 da noite, vou comer pizza, vou tomar cerveja, vou ficar comendo, isso ali vai me pesar a noite toda, não digere direito. Então, isso aí me atrapalha. Então, fizeram uma pesquisa científica. 3 grupos. O primeiro grupo jantava às 18 horas, o mesmo jantar, outro às 20 e outro às 22 horas. E tinha o mesmo tempo de jejum. Né? Eles fizeram um jejum de 12 horas e mediram a glicemia no outro dia, um às 6 da manhã, um às 8, outro às 10. E o que aconteceu? O grupo que jantou às 18 horas tinha a glicemia menor do que o grupo que jantou às 20, e esse tinha a glicemia menor do que o grupo que jantou às 22 horas. O mesmo alimentação e o mesmo tempo de jejum. Então isso é muito importante. Sou podóloga e atendo muitos diabéticos já com complicações nos pés. Olha, a Marilene compartilhando aqui no Instagram. Marilene, e isso é grave, né? As complicações do diabético na visão, na cicatrização, nos pés, né?
Bom, e aí vai, né? Aumenta problema cardíaco, aumenta problema renal e mais chance de infarto, mais chance de derrame e tudo isso. Então a gente tem que cuidar muito mesmo, né? Então o jejum intermitente é uma das maneiras de prevenir. Não só isso, né? Obviamente quem já está com os índices elevados vai ter que buscar alguma medicação, né? Eu gosto de começar com melão São Caetano, que é uma erva que baixa a glicemia, e claro, obviamente, se precisar, metformina. Elevados níveis de insulina e persistência. Então, quanto mais tempo quanto mais vezes a gente se alimentar, mais a insulina fica alta. Então, o que a gente quer fazer com o jejum intermitente? Estimular cada vez menos a insulina. Essa é a chave. Então, anota aí. O emagrecimento não é uma questão de calorias. O emagrecimento é uma questão hormonal, de liberar menos a insulina. Anota isso aí. Obviamente que a restrição calórica ajuda, claro que sim. Mas não adianta você ficar fazendo dieta com bolachinha de água e sal. Ah, eu faço dieta com bolachinha de água e sal o mês todo. E vou comer 500 calorias. Vai emagrecer? Vai. Só que nesse caso vai ficar desnutrida. E por que no jejum não vai ficar desnutrido? Porque no jejum, na janela de alimentação, o que a gente vai fazer? Tchan, 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 tchan! Comer comida de verdade. Anota aí a dica número 1. Dica, 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 dica. Janela de alimentação, comer comida de verdade. Essa é a primeira dica. Anota aí quem está. Mesmo você que não esteja no grupo de jejum ou não faça uma consulta comigo, a primeira dica eu já estou dando. Comer comida de verdade, comer abacate, comer gorduras boas, nozes, castanha, amêndoas, proteínas. Se você é vegetariano, é ovo lácteo, comer ovos. Quem come carne, come a carne. Quem come peixe, enfim, né? Dá mais preferência para proteínas e gorduras boas, né? E comer menos carboidrato. Então, esse é muito importante. Bom, pessoal, estão indo bem? Faz um joinha para nós aqui então. E eu quero mostrar algo que eu estou aqui quebrando paradigmas. E essa aqui é a pirâmide alimentar que a gente aprende na faculdade, que está errada. Olha lá a base da pirâmide: pão, 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 carboidrato. O que não deveria ser, essa pirâmide já está obsoleta, que a base lá, 60% da alimentação é carboidrato, 30% é frutas, verduras, 10% é proteínas e lácteos. Agora a gente tem que inverter isso, a dieta low carb, a gente come no máximo 25 a 30% de carboidrato. 25 a 35%. Então imagina assim, qual é a quantidade de carboidrato que eu deveria comer numa refeição? Divide o prato em 4, seria um quarto do prato. Outro quarto salada, outro quarto proteína, outro quarto gordura boas. Né? Mas não comer tanto aquele pratão de arroz e massa e tudo isso. Então a gente tem que cuidar com o carboidrato. Carboidrato é açúcar. Então açúcar não é só açúcar branco. Arroz é açúcar, macarrão é açúcar, pão é açúcar, tudo isso é açúcar, gente. Cereais, esses cereais de pacote, esses cereais que tomam de manhã, cheio de saborzinho, isso é tudo açúcar. Botaram na cabeça das pessoas que é saudável esses cereais de manhã, café da manhã, com aqueles cereais, aquelas coisas americanas lá, cheio de corante. Da onde que isso é saudável, gente? Bom, isso aí, claro, a indústria farmacêutica da alimentícia que nos induz a acreditar nisso. Vamos que vamos então. Olha, então aqui vai no livro Por que Engordamos, ele fala de alguns erros, né? Então, alguns erros é consumir muito carboidrato e açúcar, né? Já falamos bastante sobre isso. Comer as proteínas bem equilibradas. Então, uma das coisas que eu tenho observado em alguns clientes que são vegetarianos, eles tiraram a proteína e começaram a comer mais carboidrato e por isso ganharam peso. Tampouco é só para comer proteína, 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 porque o excesso de proteína também pode estimular a insulina. Então é com bem equilibrada. Superar a fobia contra a gordura. Olha outro mito. O mito, por exemplo, porque a gordura que dá e o colesterol alto que entope as artérias. Hoje sabe-se que não é bem assim.
O remédio que mais vende no mundo é simvastatina, porque eles querem vender essas estatinas. Então, o que, que acontece? Gorduras boas têm que ser consumidas. Abacate, azeite de oliva, a manteiga, nozes, castanha, amêndoas, isso tudo são gorduras boas. São gorduras poliinsaturadas, até algumas gorduras saturadas são boas. Agora, eles querem, por exemplo, eu só faço o meu alimento com óleo de coco. Então, o excesso de óleo de soja, os óleos vegetais, óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola, isso é inflamatório. E a gente quer, através do jejum, desinflamar. Então, a gente tem que aumentar o consumo do quê? De ômega 3, das gorduras boas, das gorduras poliinsaturadas. Então é muito importante entender isso, né? Que não pode botar as gorduras todas no mesmo balaio. Tem as gorduras boas e as gorduras ruins. Tem que evitar fritura, sim. Tem que evitar gordura trans. Claro que sim. A gordura hidrogenada, margarina, nem pensar, gente. Margarina tire da sua vida. A gordura, tudo que tem gordura hidrogenada tem que tirar. A gordura trans, tudo isso é prejudicial. Isso sim enrijece as artérias, entope as artérias, então isso tem que cuidar das frituras. Não comer fibras. E aqui outro equívoco também, né? Olha que coisa importante que eu vou falar para vocês. O suco de fruta não é tão saudável como a maioria pensa que é. Bom, vamos começar a falar que refrigerante é cheio de açúcar, né? Então quem vai fazer grupo de jejum magnético não vai tomar refrigerante, né? Sabe disso, né? Mas, então eu vou tomar suco de caixinha. Esses sucos, eles estão cheios de frutose. A frutose também é açúcar. Então, em vez de tomar o suco de fruta, coma a fruta. Coma comida de verdade. Em vez de fazer um suco com 4 ou 5 laranjas, coma a laranja como uma laranja. Talvez a gente não comeria 4, 5 laranjas. Porque também o excesso do suco, sem a fibra, dá um pico de insulina muito alto. Então é importante entender isso, que tomar suquinho na hora do almoço não é saudável, melhor não tomar nada, não tome nada na hora do almoço. E aqui, ó, eu quero mostrar para vocês, eu sempre gosto de trazer essa estatística aqui, ó, quantas colheres de açúcar estamos bebendo nos sucos de caixinha. Bom, Coca-Cola, 12 colheres de açúcar. Mas tem sucos ali como Hades, Nectar Del Valle, tem mais açúcar que a Coca-Cola, o Nectar Del Valle ali, ó. Lipton, 17 colheres de açúcar. E aí vai. E a água, 0 colher de açúcar. Então a gente tem que tomar água, né? E a água que a gente tem que tomar bastante. Então não pensa assim, eu vou fazer jejum e vou tomar suco de fruta. Não, o suco de fruta não é tão saudável como a maioria pensa. Quem até agora, que está aqui nessa live, já aprendeu algo novo? Coloca aí no chat, eu já aprendi algo novo. Seja da insulina, seja do suco de fruta, seja do café da manhã. Quem já aprendeu algo novo que não sabia, coloca aí no Instagram ou aqui no chat do Zoom também. Então, isso aqui é outro paradigma também. E aqui eu botei os sucos de caixinha, né? Aí os naturais, doutor, também. Então a gente tem que cuidar. Obviamente que eu vou indicar o suco, por exemplo, a água com limão, que é baixo em glicemia. Vai tomar um suco? Quais que tem baixa glicemia? O maracujá, o limão, né? Isso aí pode tomar. Não tem tanto problema. Caju. Agora, esses sucos aqui em excesso é prejudicial. A Suzana já botou, eu já aprendi muito nessa live. Pô, imagina no grupo de jejum, gente. O que vocês vão aprender 21 dias comigo aqui? Quem quiser participar do grupo de jejum, estamos começando hoje, o grupo 22, ainda pode se inscrever até amanhã no grupo de jejum, tá? Já estamos aí com um grupo bacanésimo, bombando. Ó, a Elza já falou, eu aprendi muito, eu já aprendi a Marilene, que legal, né? E a Marilene que vê bastante pacientes diabéticos aí, que é podóloga, então é muito interessante aí também. Vamos que vamos, pessoal, tendo dúvidas, vamos perguntar. Então, qual é a solução para emagrecer? Vamos lá, jejum, reeducação alimentar, suplementação, atividade física e bom sono. Eu vou aqui no Zoom dá para ver. Para quem está no Instagram eu vou até repetir. Para jejum intermitente,
reeducação alimentar, suplementação, atividade física e bom sono. Esse é o conjunto para o emagrecimento saudável, para que a gente tenha um emagrecimento responsável, para não fazer aquelas dietas mirabolantes de você fazer uma dieta restritiva no verão, vou passar a bolachinha de água e sal o mês todo porque é verão para botar o meu biquíni, e aí sabe o que vai acontecer? No mês que vem você vai estar com anemia. Anemia por carência de ferro, por carência de B12, vai estar desnutrida. E aí o que vai acontecer? Você vai ter que comer de novo, né, aqueles nutrientes que você não comeu e vai dar o efeito sanfona. Quando a gente faz o jejum intermitente, não acontece esse efeito, por quê? Porque vamos imaginar o seguinte: eu faço 16 horas de jejum, das 20 horas até o meio-dia do dia seguinte. O que pode consumir nesse período? Água, café preto, chimarrão, tudo sem açúcar e chás, certo? E aí, minha janela de alimentação, das 8 até as 20 horas. Ok. Das 8 às 20 horas, eu vou me alimentar comida de verdade. Né? Eu não vou ter um hábito compensatório de comer o que eu não comi no outro período. Não. Mas eu vou comer salada, legumes, bastante verduras. Posso comer um pouquinho de arroz? Posso comer um pouquinho de arroz. Uma proteína, uma gordura boa, um abacate. Aí no meio da tarde como uma fruta. À noite também posso ter uma sopinha de legumes. E fecha a janela de alimentação. 3 refeições máximo. E isso dá menos pico de insulina, mas eu vou comer comida de verdade, por isso que não vou ficar desnutrido. Tipos de jejum. Jejum completo, que é aquele jejum que a gente fica 24 horas sem comer, né? Então é um jejum de 24 horas. Jejum modificado. Sabe o que é o jejum modificado? Fizeram uma pesquisa que a pessoa consumindo até 500 calorias por dia seria equivalente a um jejum total, né, no emagrecimento. Mas o que a gente vai fazer é um jejum intermitente, que tem o horário de jejum e tem o horário da janela de alimentação. Isso mesmo. Então, intermitente por isso, porque a gente vai fazer todos os dias, não é 24 horas, tem dia que vai ser 14. Então, quem está no grupo hoje, né, o primeiro jejum é de 14 horas. Eu já fechei minha janela de alimentação às 19 horas. Eu já comecei meu jejum às 19 horas. Então, se eu fizer 14 horas de jejum, até as 9 horas de amanhã. Mas eu posso fazer até mais, que já estou acostumado. Mas para quem está começando, comece gradualmente. Então, 14 horas um dia, vai aumentando 15 no outro, 16, para ter uma adaptação gradual. Isso é muito importante. Certo? E ali, claro, tem um modelo 5x2 a título de curiosidade, quando a pessoa faz jejum 2 vezes por semana e 5 dias se alimenta normalmente. Isso é outra categoria. Mas nós vamos fazer o jejum intermitente. O cientista japonês Yoshinori Ozumi, em 2016, ganhou o prêmio Nobel da Medicina, falando sobre o jejum. Isso mesmo. Bom, o jejum, todo mundo sabe que é uma prática milenária, né, gente? Não é uma prática que... Não é eu que estou falando, outros que estão falando. A Fernanda está me perguntando aqui, boa noite, como participar do grupo? Fernanda, o grupo de jejum, ele é 21 dias. Depois você me manda um direct que eu vou te mandar as informações. É R$ 98. Você tem todos os dias um áudio, acompanhamento comigo, mais 3 lives que você poderá participar para tirar as dúvidas. E o grupo, ele compartilha os resultados, tem um aplicativo que você baixa, as pessoas colocam as dúvidas, eu vou respondendo, e aí todo mundo vai interagindo, tá? Se você quiser participar, R$ 98 para participar do grupo, é só me mandar uma mensagem depois ali no direct. Mas seguindo o que eu estava falando, em 2016, o Yoshinori Ozumi, ele comprovou os benefícios do jejum. O que todos os mestres já sabiam, né? Como eu vou frisar, Buda, Jesus, Gandhi, bom, todas as tradições praticam jejum. Se esses mestres faziam jejum, mal não vai fazer, né, gente? Só que o Yoshinori Ozumi falou da autofagia. Autofagia, fagos, comer, autoconsumo. O que significa isso?
ele comprovou em laboratório que células, quando ficam com um período de restrição calórica, começam a deletar células de mau funcionamento do organismo. Ou seja, o nosso corpo, quando começa a ficar em jejum por muito tempo, ele começa a consumir a gordura a partir de 10 horas, por isso que emagrece, e depois de 20 horas começa a ir naquelas células de mau funcionamento. Olha que interessante que é o nosso corpo. Imagina que eu tenho uma célula que estava tendo mau funcionamento, que isso poderia no futuro se tornar um câncer. E ela vai lá e consome, dá um reset naquela célula, come aquela célula. Então, o nosso corpo ele é tão sábio que quando ele fica com uma restrição alimentar por mais de 20 horas, ele já começa a ter a autofagia. Então é muito interessante para a prevenção de saúde a gente fazer jejum periodicamente como método preventivo. Olha que a farmácia, a cura está tão fácil, é só parar de comer. Só que a gente, claro, obviamente tem que fazer isso de maneira responsável e bem orientada. Aqui está um exemplo de um jejum intermitente, tá? É um clássico, né? Que é do meio-dia às 8, que é o protocolo 16/8. À noite pode tomar água, não muita água, né? Porque vai para não prejudicar o sono. Pela manhã, o que pode consumir? Água, água com gás, água sem gás, chá, chimarrão sem açúcar, chá de cavalinha, de hibisco, carqueja, boldo, enfim, né? E café preto sem açúcar. Café preto não quebra jejum, tá? Mas não pode botar açúcar no café preto. Claro, né? O açúcar vai ficar. Eu já aprendi e coloquei em prática muita coisa, a Thaís falou. Muito legal, Thaís. Daqui a pouco a Thaís vai falar. Pessoal do Instagram tá gostando? Faz um joinha aí, pessoal, se tá gostando. Então, o que não quebra o jejum? Tá ali. Água, café, chá sem açúcar, chimarrão, tererê, água saborizada. Pode botar uma água com umas gotinhas de limão. Pode botar, daqui a pouco eu vou ensinar o shot para vocês, que pode botar um pouquinho de canela, um pouquinho de cúrcuma. Isso tudo não quebra o jejum. Certo? O jejum controlado pelo tempo previne o envelhecimento e a deteriorização mitocondrial. Olha só, tá falando muito sobre as mitocôndrias e também o jejum como prevenção do Alzheimer. Hoje mesmo estava lendo sobre isso, né? Como o jejum ele ajuda na prevenção do Alzheimer. Outra coisa também é outra pesquisa que o país que tem menos incidência de Alzheimer é a Índia, porque eles consomem muito curry, e o curry tem a cúrcuma, e a curcumina é anti-inflamatória e neuroprotetiva. Então, fizeram uma pesquisa com os ratinhos de laboratório, com 2 grupos, um que comia mais e outro que tinha mais restrição calórica, e olha que interessante, os ratinhos que estavam em jejum ou com restrição calórica tiveram uma sobrevida de 30%, uma sobrevida 30% maior. Então, olha só como o jejum vai ajudar na nossa longevidade, porque sempre que a gente fala de mitocôndrias, a gente imagina assim, mitocôndrias é o que nos dá energia, como se fosse um forno dentro da nossa célula. O que estimula a mitocôndria, para a gente ter mais mitocôndria? O frio, por exemplo, o jejum faz com que a gente estimule as mitocôndrias e, claro, vai eliminando os radicais livres. Vamos falar de alguns mitos sobre jejum e daqui a pouco eu vou falar dos benefícios. Mitos sobre o jejum que vocês vão escutar, já escutaram ou vão escutar. O primeiro mito, mas eu tenho que comer a cada 3 horas, se eu não comer eu vou desmaiar, eu vou ter uma hipoglicemia. Esse tempo eu escutei na academia isso. Nossa, que absurdo, você só se alimenta 2, 3 vezes por dia, se eu não comer a cada 3 horas eu vou ter uma hipoglicemia e vou desmaiar? Olha, isso é a pessoa que está muito viciada no carboidrato. E quando a gente começa a treinar o nosso organismo para fazer jejum, passa por uma cetoadaptação. O que é cetoadaptação? Ele começa a deixar de buscar energia na glicose e começa a buscar energia na gordura. Então, a partir de 10 horas de jejum, o corpo começa a quebrar gordura para formar os corpos cetônicos. Não pode fazer exercício em jejum? Então, pode e deve, inclusive, o exercício leve e moderado no jejum aumenta o potencial do jejum. Então, anota aí a dica número 2. Dica. Fazer uma caminhada leve em jejum,
ou se for de pé no chão, que é o ground, melhor ainda, ou uma bicicleta em jejum, isso vai estimular a MPK e vai estimular a queima de gordura. Não dá para trabalhar em jejum? Claro que dá. Você fica até mais produtivo, porque menos energia vai para o estômago e mais para o cérebro. Ah, mas eu posso ficar irritado ou passar mal, ter uma dor de cabeça. Então, nesses casos, pode acontecer que na primeira semana você tenha um pouquinho de dor de cabeça, sim. Você vai tomar uma água com uma pitada de sal marinho. Anota aí que isso é muito importante. Quem não está acostumado a fazer jejum nos primeiros dias pode ter um pouquinho de dor de cabeça. É como se fosse quase uma abstinência do açúcar, né? E então a pessoa fica. Aí você bota uma pitadinha de sal marinho, mas tem que ser o sal marinho de Mossoró. Não pode ser esse sal do mercado aí, o sal refinado. Sal refinado é apenas cloreto de sódio. O sal do marinho é o sal integral. E o sal integral tem vários dos sais minerais. Então isso é muito importante, porque no jejum, ao quebrar a gordura, a gente tem energia, mas o corpo não vai produzir os sais minerais. Então ali tem magnésio, tem cálcio, tem outros sais minerais. Mas será que eu não vou perder massa magra com o jejum? Não, não vai, porque o jejum ele quebra a gordura e não a massa magra, como alguns acham que pode acontecer, né? O que você não vai fazer, claro, obviamente, é treinar muito pesado quando está em jejum. Pode até treinar na janela de alimentação, mas no jejum, ficar fazendo musculação, porque aí não é o objetivo, né? Mas não vai perder massa magra. Ah, eu não vou ter energia. Vai ter energia porque vai quebrar os corpos cetônicos e vai te dar mais energia. Mas aí eu não posso ingerir nada? Você não come nada quando faz jejum? Sim, eu tomo café, eu tomo chá preto, eu tomo café preto sem açúcar, enfim, eu tomo chá verde, eu tomo um monte de chá. Então, quer dizer, vai ter muitas pessoas que quando você fala assim, está fazendo jejum, ai, o que você vai comer? Não come nada. Por isso que no começo eu recomendo que quem tem uma família muito comilona nem fale que está fazendo jejum, porque senão eles vão ficar impressionados, vão falar assim, mas como que você não come nada? Alguém já passou por isso? Coloca aí no chat, gente. Quem já passou por isso? Quando você falou que estava fazendo jejum, uma amiga, um parente falou, mas como? Isso aí não vai te fazer mal? Quem já passou por isso? Coloca aí se teve algum parente ou amigo que falou isso. Bom, então vamos que vamos, pessoal. Vamos seguindo aqui na nossa live fantástica. 28 benefícios do jejum intermitente. Então, 28 é o suficiente para te convencer, hein? Meus amigos, parentes, a Thaís falou, é isso mesmo, todo mundo fala. A Elza falou ali no Instagram, é isso mesmo, né? Olha, então os tipos de jejum é o jejum calórico e o jejum metabólico, tá? A gente vai fazer o calórico que é para emagrecer, mas o jejum metabólico poderia consumir o óleo de coco, o MCT durante o jejum, porque não dá o pico de insulina, só que aí ele tem calorias. Se você quer emagrecer, faça o calórico. Aí não consuma óleo de coco durante o jejum, pode ir na janela de alimentação. Minha mãe não dá sossego, a Ana Lúcia falou. Ana Lúcia, eu sou do tempo que quando eu estava estudando medicina, quando eu voltava para casa dos meus pais, eles falavam assim: você tá tão magrinho, come pamonha, come bolo, você não está comendo direito nessa capital. Então, para eles, se visse a gente magra porque a gente não estava comendo direito. Horários. Então, tem o horário de jejum e tem a janela de alimentação. Então, quando a gente fala janela de alimentação, comece a entender o termo, né? Janela de alimentação é justamente o horário onde a gente faz a alimentação, tá? Isso é muito importante e o jejum é o horário de jejum. O que eu posso consumir? Água, café preto sem açúcar, chimarrão, né? Sem açúcar e água com gás, sem gás. E o que acontece no jejum? Então, benefícios. Emagrecimento, ele é anti-inflamatório, ele proporciona autofagia, ele reduz a resistência insulínica, né? Então, o jejum é um poderoso anti-inflamatório, pessoal. Isso aí é muito bom. O jejum é um poderoso anti-inflamatório. Que mais? Benefícios. O que faz o jejum, então? Ele quebra a gordura,
os ácidos graxos livres, aí ele começa a formar os corpos cetônicos, inclusive quando a gente está muito em jejum, começa a ter um hálito de cetogênico, que é um hálito como se fosse de acetona, e ele cria também o fator neurotrófico cerebral, ou seja, ele ajuda na proteção cerebral. Quinto benefício, melhora a flora intestinal. Sexto, melhora a circulação. Sétimo, redução da gordura. O oitavo, resistência ao estresse. Sabe que o jejum nos treina para ficar mais resistente ao estresse? Olha que interessante isso, né? Nos treina para ficar mais resistente ao estresse. Metabolismo da célula, ele melhora o metabolismo da célula, melhora a ação da insulina, então a gente fica mais sensível à insulina com o jejum. Ele estabilidade do DNA e melhora a sobrevida da célula, aquilo que a gente falou das mitocôndrias, né? Que mais? Para o cérebro, neuroproteção, diminui a inflamação, o jejum, diminui a desmielinização, ou seja, prevenção da esclerose múltipla, e melhora a bioplasticidade cerebral nos casos de Alzheimer e Parkinson. Então, olha só, quem tem histórico de Alzheimer e Parkinson na família, o jejum ele ajuda nessa proteção. Para a parte cardiovascular, diminui a pressão arterial. Muita gente está deixando de tomar o remédio da pressão com jejum intermitente. Diminui a insulina, né? Diminui o triglicerídeo e, claro, melhora o perfil lipídico, ou seja, diminui o LDL e melhora o HDL, que é conhecido como colesterol bom. Vamos lá, vamos que vamos. Câncer, 21º, o benefício do jejum prolonga a vida ativa, a via catabólica, a MPK. Então, a via catabólica é o que vai lá proporcionar a autofagia. Inibe a via anabólica, que é o que faz aumentar a gordura e também o câncer. Colabora com a destruição das células tumorais, que se alimentam de glicose, porque muitas células cancerígenas se alimentam de açúcar, e contribui na quimioterapia. Olha só, quem faz quimioterapia pode fazer jejum intermitente, sim, claro que sim, desde que tenha supervisão médica. E agora, benefícios também potencializa a atividade aeróbica, emocional, mental e espiritual. Agora eu faço a pergunta, quem quer fazer jejum intermitente, que diga eu. Quem quer fazer jejum intermitente, que diga eu. E agora eu vou pedir para a Thaís compartilhar como tem sido os resultados dela com o jejum intermitente. Ela que já não fez só um grupo, fez mais de um grupo, né? Deixa eu pedir para ativar o som aqui. Não sei se a Thaís ela está esperando um pouquinho, tudo bem, Thaís? E ela vai compartilhar conosco como tem sido os resultados dela no programa do jejum magnético. Thaís, tudo bom, Thaís? Tá podendo falar? Tudo jóia, tudo jóia. Está me Ô, ouvindo? ouvindo bem, ouvindo Ah, bem. Thaís, tudo conte bem. para nós como é que foi essa história dos grupos de jejum, que você eliminou 25 quilos e que benefícios que você tem obtido com o jejum e também o que você tem sentido, né, ao fazer o jejum, as melhorias, né, seja sono, ansiedade, enfim, né? O que você nos conta? Bom, eu precisei começar a mudar meu estilo de vida quando eu cheguei no limite. Eu cheguei à pré-obesidade, ao pré-diabetes, e eu tive infarto no mesmo ano. Infarto, angina, miocardite e pericardite. Aham. Então, depois disso, eu resolvi começar a mudar minhas sementes, né? Eu tenho 15 minutos, eu sou economiária, eu tenho 15 minutos de tempo de almoço Aham. e não dá para comer, nem se levar, Imagina. nem para engolir, né? Então, quando eu tive o infarto,
a médica me receitou metformina, o que me ajudou bastante a emagrecer, porque tira o apetite. Tanto Uhum. que eu ia ao restaurante, via aquela mesa toda de self-service, não tinha vontade de comer nada. E então eu passei a escolher como almoço, né, salada, é, carne branca, só coisa bem mais leve, que dava para comer mais rápido. Mas Uhum. esse ano eu desde fevereiro eu estou afastada. E você me chamou, eu não lembro que mês, mas foi no grupo 17, quando você me chamou. 17? Opa! Foi. Só que eu comecei no 18. Uhum. E, e desde que eu entrei, aí eu falei assim, não quero sair mais. O pessoal do grupo me dava muita motivação, né? Eu com depressão por causa desse afastamento. É, eu já acordava cansada, né? Sentia cansaço o dia inteiro, tinha dor pelo corpo inteiro, estava toda inflamada e nas minhas costas não tinha nódulo, era uma placa. Tanto que assim, eu já tinha perdido até o gosto de viver, porque era só dor, entendeu? Era só tomar remédio. E depois do grupo, aí eu fui adquirindo mais motivação, né? O humor melhorou, é, a, a ansiedade diminuiu. Gente, eu estava num ponto da minha ansiedade estava tão grande que eu estava dando choque em mim mesma. Uau! E diminuiu o sono. O sono era assim, eu acordava a noite inteira, eu dormia a noite inteira e acordava cansada. Agora eu durmo, eu faço a higiene do sono, né? E durmo Uhum. um sono só, não acordo durante a noite, acordo descansada, uma beleza, com bom humor, aquela motivação, né, para fazer as coisas, para realizar. É, fiquei sabendo de muita coisa através do grupo, né, através de você, e coloquei em prática. O grounding é uma coisa que eu gostei muito, né? E eu Uhum. tenho que voltar a tomar sol, porque eu parei de tomar há muito tempo, dá para perceber, né? Vamos voltar pela vitamina. Eu tô tomando bastante sol aqui, vitamina D. E para Ah, mas na finalizar, praia, assim, né? Thaís, qual foi o grande aprendizado aí de estar nos grupos do jejum magnético, assim, para deixar para o pessoal que está vendo a live como um último ensinamento, assim? Ou um Olha, conselho, o né? aprendizado, o conselho que eu dou para as pessoas é para não procrastinar, para não deixar chegar ao limite, como né, como aconteceu comigo, para mudar. Porque no meu caso foi muda ou morre. Não deixe chegar a esse ponto, porque a gente tem que viver o presente com cada dia como se fosse o último dia e Uhum. viver com qualidade, entendeu? Ter qualidade de vida, aproveitar, não tem que preocupar com o passado, porque passado a gente não muda, não tem que preocupar com o futuro, porque futuro a gente faz hoje, né, no presente. Então, o que eu tenho a indicar melhor é isso aí. E Isso fazer a aí. higiene do sono. A higiene Fazer. do sono, assim, perfeita. Comer, Muito bom, comer Thaís. alimento de verdade. Um Comer aplauso alimento para de verdade. Thaís. Um aplauso. Quem puder, bota um aplausinho para a Thaís aí. E tudo isso que ela está falando, higiene do sono. A gente vai estar ensinando tudo no grupo aí do jejum magnético aí. Gratidão, Thaís, e a Thaís que ela está junto com seu filho, o Caio, também, que está fazendo o grupo do jejum. Pessoal, então vamos finalizando essa live. Apenas eu vou botar o último slide aqui, que é justamente o seguinte, né? Deixar sempre aquela pergunta poderosa. Eu, como coach, médico, gosto de deixar aquela perguntinha poderosa. O para que você quer fazer esse grupo? É muito importante ter esse comprometimento, ter um para que forte, né?
Então, se você quer participar do grupo que não está inscrito, como eu já falei antes, é R$ 98, você pode participar do grupo. 21 dias, começa hoje, até amanhã a gente está aceitando novos inscritos e vai até dia 25. E coloque aí no chat, né, o para que você quer fazer esse grupo, porque como falou a Thaís, não deixe para depois, não deixe quando você já tiver com uma doença instalada, pense agora preventivamente, não é só uma questão de emagrecimento, mas também uma questão de saúde integral. Muito bem, pessoal, então era isso por hoje. Vamos, qualquer dúvida, quem está no Instagram me chamar no direct, quem está no grupo pode me chamar no privado também, isso é muito importante, para que a gente possa estar tirando todas as dúvidas e agradeço a participação de todos aqui. Daqui a pouco eu vou colocar a gravação dessa live no YouTube e aí para que todos possam acessar também. Então vamos interromper aqui a gravação.